Hey pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais fascinantes da indústria dos games. Vamos falar sobre a gigante por trás de League of Legends, Valorant e Arcane. A Riot Games, como uma pequena startup, fundada por dois amigos que se conheceram na faculdade, se tornou um império cultural que redefine o que significa ser uma empresa de jogos. Fiquem comigo até o final para descobrir todos os detalhes dessa jornada incrível. Tudo começa no final dos anos 90, na Universidade do Sul da Califórnia. Lá, dois estudantes chamados Brandon Risebeck e Mark Tryndamere Merrill se tornaram amigos. OQ, uma paixão avassaladora por videogames. Eles passavam horas e horas jogando títulos como EverQuest e StarCraft, mas principalmente eram viciados em um modo de Warcraft 3 chamado Defense of the Ancients, ou como todos nós conhecemos, o Dota. Eles amavam o Dota, mas também sentiam uma enorme frustração. Eles viam um potencial imenso naquele gênero, mas os desenvolvedores originais não davam o suporte que a comunidade merecia. Não havia atualizações constantes, correções de bugs ou novos conteúdos. Parecia que os criadores não se importavam de verdade com os jogadores. Foi aí que a semente da Riot foi plantada. Beck e Merrill pensaram: e se nós criássemos uma empresa que colocasse os jogadores em primeiro lugar? Uma empresa que ouvisse a comunidade e evoluísse o jogo junto com ela? Com essa visão poderosa em mente, eles decidiram largar seus empregos corporativos. Sim, eles tinham carreiras estáveis, mas a paixão falou mais alto. Eles juntaram suas economias, buscaram investidores anjo e, em 2006, em Los Angeles, fundaram oficialmente a Riot Games. O nome Riot, que significa tumulto ou rebelião, era perfeito. Representava a ideia de se rebelar contra o status quo da indústria de jogos da época, que focava em lançar jogos e partir para o próximo, sem cuidar da comunidade que se formava ao redor deles. O primeiro grande desafio era, claro, criar o jogo. Eles reuniram uma equipe de talentos, incluindo alguns dos desenvolvedores originais do Dota, como Steve Gansu, Fick e Steve Pendragon Mescon. A ideia era pegar a essência do Dota, mas aprimorá-la, torná-la mais acessível e, o mais importante, construir toda uma infraestrutura de suporte ao redor dela. Eles queriam um jogo que fosse um serviço, que evoluísse constantemente. Nascia aí o projeto que se tornaria League of Legends. O desenvolvimento foi intenso, a equipe era pequena, os recursos eram limitados, mas a paixão era gigantesca. Eles trabalharam incansavelmente, testando, refinando e polindo cada detalhe. O modelo de negócios também era revolucionário para a época. Free-to-play. Em 2009, quando a maioria dos grandes jogos custava caro, a Riot decidiu que a barreira de entrada para o seu jogo seria zero. Qualquer um poderia baixar e jogar de graça. A monetização viria de itens cosméticos opcionais como as skins, que não afetariam o equilíbrio do jogo. Era uma aposta arriscada, mas que se baseava na confiança de que, se o jogo fosse bom o suficiente, os jogadores iriam querer apoiar a empresa. E então, em 27 de outubro de 2009, League of Legends foi lançado. No início, não foi uma explosão imediata. Era um crescimento lento e orgânico. A Riot focou em construir a comunidade. Eles eram ativos nos fóruns, ouviam o feedback dos jogadores e lançavam atualizações constantes, com novos campeões, balanceamentos e melhorias. Essa filosofia de o jogador em primeiro lugar começou a dar frutos. O boca a boca se espalhou como fogo. Os jogadores sentiam que faziam parte de algo especial, que suas vozes eram ouvidas. E então veio outro pilar fundamental da Riot,
Os eSports. Eles viram o potencial competitivo de League of Legends desde o início. Em 2011, na DreamHack, na Suécia, a Riot organizou o primeiro campeonato mundial de LoL. O prêmio era de $100 mil, uma quantia enorme para a época. O evento foi um sucesso estrondoso e mostrou ao mundo que os esportes eram o futuro. A partir daí, a Riot investiu pesado, criando ligas profissionais ao redor do mundo, como a LCS na América do Norte, a LEC na Europa, a LCK na Coreia e o nosso querido CBLOL aqui no Brasil. Eles transformaram jogadores em atletas profissionais e criaram um espetáculo global, assistido por milhões. Com o sucesso estrondoso de LoL, a Riot poderia ter se acomodado, mas eles não fizeram isso. Por quase uma década, eles foram conhecidos como a empresa de um jogo só. Mas, nos bastidores, a engrenagem nunca parou de girar. Eles estavam expandindo seu universo. Em 2019, durante a comemoração de 10 anos de League of Legends, a Riot chocou o mundo. Eles anunciaram uma avalanche de novos projetos. Primeiro, veio o Teamfight Tactics, ou TFT, a entrada da Riot no gênero Auto Battler, que se tornou um sucesso instantâneo. Depois, Legends of Runeterra, um jogo de cartas digital incrivelmente profundo e generoso com os jogadores, expandindo a lore de campeões que já amávamos. Então, em 2020, o grande passo para fora do universo de LoL. Um jogo de tiro tático 5 contra 5 que combinou a precisão de Counter-Strike com as habilidades únicas de personagens. No estilo de Overwatch, Valorant se tornou um fenômeno global e um gigante nos esportes quase que da noite para o dia. Mas a expansão não parou nos jogos. A Riot estava construindo um verdadeiro universo transmídia. Eles lançaram a Riot Forge, uma iniciativa para colaborar com outros estúdios e criar jogos single-player ambientados no universo de Runeterra, como Ruined King e The Mage. E em 2021, veio a joia da coroa, Arcane, a série animada da Netflix, produzida pela própria Riot em parceria com o estúdio Fortiche, foi um marco. Aclamada pela crítica e pelo público, ganhou inúmeros prêmios e mostrou que as histórias daquele universo tinham um apelo que ia muito além dos jogadores. Arcane trouxe uma profundidade emocional e uma qualidade de animação que elevaram o padrão para adaptações de videogames. Hoje, a Riot Games é muito mais do que a criadora de League of Legends. É uma empresa de entretenimento completa, com múltiplos jogos de sucesso, uma cena de esportes robusta, música com bandas virtuais como KDI e Pentakill, e produções audiovisuais de altíssimo nível. A jornada de Brandon Beck e Mark Merrill, de dois amigos frustrados com o Estado, dos jogos para líderes de um império cultural, é uma prova do poder de uma visão clara e da coragem de colocar a comunidade de jogadores no centro de tudo. Eles não apenas criaram jogos, eles construíram mundos e comunidades apaixonadas que continuarão a crescer e evoluir por muitos anos. E essa é a história da Riot Games. Uma jornada de paixão, inovação e uma rebelião bem-sucedida contra as convenções da indústria. O que vocês acham do futuro da Riot? Qual o seu jogo ou campeão favorito? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu adoraria ler a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu essa viagem pela história dos games, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Valeu!